Assim, eu estou no IFRS, ano que vem vou fazer 10 anos, espero ganhar lá as homenagens que temos, né? Eu sou formada em pedagogia, então, mestrado, doutorado em educação, e antes de entrar no IFRS, eu trabalhava nas séries iniciais, trabalhava com educação infantil e séries iniciais, trabalhava no município de São Leopoldo, servidora também, né, efetiva lá. E aí fiz o concurso para o IFE, o primeiro concurso foi para técnica em assuntos educacionais, para o campus Porto Alegre. Naquela ocasião eu não fiquei na classificação para ser chamada para aquele campus, mas houve uma outra vaga, eu fui chamada para o campus Caxias. Aí surgiu a possibilidade de fazer um concurso de novo para o IFRS. Abriu o concurso de novo em 2014, acho que foi, para a vaga de pedagogo, né? Então, assim, como pedagoga, eu poderia fazer para o cargo de pedagogo. Aí eu fiz o concurso e a vaga que tinha era para Canoas, não tinha vaga para Porto Alegre, mas era a possibilidade de chegar perto, né, da minha cidade, da capital. E aí o Lucas conversou comigo, me disse que estavam, né, constituindo a equipe, que estava conversando com algumas pessoas, e que meu nome tinha sido levantado, e, né, que ele gostaria de fazer o convite, pelo meu interesse, enfim. E aí acabou que eu conversei com os colegas lá e fui para e queria aceitar, né? Era uma oportunidade de conhecer outros espaços, assim, veio em um bom momento, né? Eu já estava participando mais das atividades da instituição, e aí aceitei, vim para cá. Combinamos que eu me apresentaria aqui em junho de 2018. Então, aí é como vim parar aqui no cargo da direção de ensino, né? Acho que, assim, em linhas gerais, aí já na direção de ensino, só hoje eu não sou mais do corpo técnico, faço parte do corpo docente, porque antes, um pouco antes disso, tinha feito um concurso também, de novo, né, no IFRS, aí o de 2017, 2018, acho que 2017 foi. Tinha feito o concurso, tinha ficado bem classificada, mas era uma vaga, eu tinha feito para o Campus Feliz, para o cargo, para docente da área de pedagogia. Eu tinha ficado lá em segundo lugar. E aí abriram mais vagas, abriu uma vaga para o Campus Alvorada, não era próxima da lista, aí fui chamada, mas já no cargo aqui, né, como na direção de ensino. No comecinho, certamente, eu acho que eu e a maioria eu não tinha uma ideia do tamanho que essa situação, enfim, que tudo, né, ia virar. Aí eu estava até me lembrando, assim, fazendo uma colinha ontem, escrevendo, a gente estava no auge do planejamento, a gente tem um quadro que eu estou de frente para ele agora, que eu estou na sala do Lucas. A gente tinha um quadro que estava todo escrito do planejamento do ano, com todas as atividades divididas por setores, enfim. Naquele contexto lá do finalzinho da semana, antes do dia 16, a gente estava indo, tinha uma atividade no Campus Porto Alegre, ia fazer entrevistas com os professores que iam atuar num projeto que a gente já recém tinha, né, firmado todas as questões das parcerias no programa, um projeto do governo, enfim, uma verba boa que ia vir para trabalhar com egressos do sistema prisional, projeto Alvorada, vocês ouviram falar, no fim, ele está rodando agora, mas já ia começar, então a gente estava selecionando os professores, tinha ido para lá, tinha ido até com o Neudi para fazer as entrevistas. E, né, segunda-feira já estava aquela confusão, tem, não tem, vamos ir ou não vamos, as atividades foram suspensas. De início, eu vou dizer para vocês que eu achei que aconteceu, foram suspensas, porque eu tive uma experiência com a H1N1, não sei se vocês lembram, no município de São Leopoldo, quando teve, assim, aquele surto, né, a gente teve a suspensão das atividades, porque naquele contexto tinha medicação até, eu não me lembro muito do como é que era o contexto do Tamiflu lá, tinha medicação, mas era cara, enfim, eles estavam tentando entender, mas logo o sistema de saúde se organizou minimamente, tinha uma saída, e aí eu lembro, mas a gente ficou 3 semanas de aula suspensa, e aí aquelas recuperações depois, então assim, eu imaginei, é algo assim, né, eu já vivi isso, super escaldada, achando assim, não, vai dar tudo certo, isso no máximo vai levar umas 2 semanas, foi o que eu pensei. Só que quando a gente chega mais ali perto, próximo de maio, a gente começa a entender que esse retorno ele não vai ser, né, por agora, né, não ia só levar 30 dias, que já era bastante, né, não ia levar 2 meses, e aí sim a gente começa
a pensar nas alternativas, e a gente já tinha um diagnóstico anterior, que a gente tinha aplicado o diagnóstico de Sente em 2019, tinha uma ideia, né, do nosso público, do nosso alunado, das questões que os nossos estudantes enfrentavam com relação aos aspectos sociais, né, aspectos psicológicos, dificuldades, enfim, a gente já tinha até um bom retrato, mas a gente não tinha um retrato tão específico sobre as condições de acesso às tecnologias, como é que era isso, né, uma ideia, mas a gente precisava de um retrato um pouco mais fidedigno, assim, né, claro. E aí a gente começa a pensar também já em formas de diagnóstico, tanto dos estudantes quanto dos próprios docentes, porque, né, a gente também tinha uma realidade que nem todos os docentes tinham condições daí de infraestrutura mesmo, né, para poder atuar de casa com trabalho, né, com ensino remoto. Então, a gente já começa a elaborar, aí começa a elaboração, pensar nos questionários, como é que a gente vai aplicar, né, considerar em quantas pessoas vão chegar, enfim, esse levantamento, mas a gente precisava ter, para ter uma ideia um pouco mais clara, porque a grande questão que começou a ser colocada era, bom, a gente talvez tenha que fazer, porque outras instituições também estão se organizando assim, a gente talvez tenha que fazer, então, um ensino remoto, que a gente já entendeu que não era uma educação à distância lá nos moldes, né, enfim, com todo o seu regramento, sua legislação, era uma coisa, de certa forma, improvisada, era uma coisa emergencial, né, mas que precisava ser minimamente sistematizada, organizada, para a gente ter pelo menos algum êxito, né, enfim, conseguir manter os alunos, os estudantes e os docentes e os servidores, de alguma forma, conectados, como disse, né, unidos. A gente não, eu, né, claro, tinha uma condição privilegiada no sentido de que eu pude manter meu trabalho, né, eu consegui, eu tinha condições de infraestrutura, condições de manter o meu trabalho, então eu consegui mantendo o trabalho, tendo a minha remuneração normalmente, né, então isso é uma condição importante que contribui para que a minha condição psíquica, emocional, enfim, ela fique, claro, tem as questões outras, assim, mas eu consiga me manter. Particularmente, eu tive pessoas, né, conhecidos que contraíram Covid, conhecidos mais distantes, assim, daí mãe, pai de alguém que é amigo do amigo, que faleceu, né, enfim, mas os meus familiares, alguns pegaram, eu peguei, né, enfim, meu namorado pegou, a minha mãe idosa não pegou, mas, assim, eu não tive nenhuma experiência, foram todos que pegaram tiveram sintomas leves, né, não tiveram uma necessidade maior, então, assim, eu fui muito abençoada, assim, eu tive, né, enfim, muita sorte. Eu vim para Bento, porque assim, tinham liberado primeiro aqui, não sei como é que era na reitoria e o campus Bento, eu subia até Bento para tomar, depois eu podia tomar, depois a segunda, terceira eu podia tomar lá em Porto Alegre, né? Aí eu vim para Bento, tomei a primeira dose, faceira, todo mundo estava aqui bem faceira. Aí naquele dia todo mundo se viu assim dentro do carro, tinha máscara, estava em peso toda a reitoria ali, onde foi lá para tomar. Depois as outras doses eu tomei em Porto Alegre, né? E até hoje tenho que tomar a minha quarta dose, já está na minha faixa etária, que eu estava aguardando, e tinha planejado para fazer isso hoje, né?